Então, como eu disse, essas são algumas das funções desses tipos de célula, ok? Então, vamos olhar primeiro. Então, eu disse que a gente tem lá um sistema imune inato e um sistema imune adquirido, certo? Vamos ver como que cada um desses atua. Vamos olhar primeiro para um desses tipos de célula aqui, por exemplo, que são a função dos fagócitos e como ela está relacionada a essa imunidade inata. Então, a resposta inata envolvendo aí a fagocitose, tá? Essa figura ela foi retirada daquele livro de Fisiologia Humana Básica, como falei para vocês, e ela explica mais ou menos como ocorre esse processo envolvendo ou não anticorpos, tá? Então aqui está mostrando os patógenos que conseguem então atravessar aquela barreira física da pele e do muco, são atacados primeiramente pela resposta imune inata, ou seja, aquelas células que a gente viu ali no slide anterior. A resposta dessas células imunitárias aos invasores é matá-los ou digeri-los. Então aqui a gente vê a função de uma célula fagocitária, pode ser lá um macrófago, igual a gente viu, um monócito, e aqui eu tenho um invasor, um patógeno. Nessa célula, nesse fagócito, eu tenho ali, por exemplo, um receptor de membrana. Esse receptor de membrana se encaixa aqui na estrutura do patógeno, reconhece esse patógeno e aí vai fazer o processo de fagocitar essa substância, né? Vai englobar essa substância, esse patógeno. O patógeno, então, se liga diretamente aos receptores do fagócito, fazendo o que eu acabei de falar para vocês. Na figura B, ela mostra uma outra situação. Então, ela mostra aqui, ó, a bactéria com cápsula. Então, está mostrando aqui, ó, cápsula de polissacarídeos. Então, ele está dizendo que a bactéria com cápsula deve ser recoberta com anticorpos antes que os fagócitos possam ingeri-las. Então, nesse caso aqui, é uma resposta de fagocitose, mas aí já estaria relacionado, por exemplo, a um anticorpo, ou seja, o corpo já teria que reconhecer, já estaria na segunda exposição a esse patógeno. Ou seja, nesse caso aqui, já estamos mostrando um efeito de uma célula relacionado à imunidade inata, mas também com efeitos de imunidade adquirida, ou seja, eu já tenho anticorpos específicos para essa bactéria que vão atuar aqui, primeiro, inibindo a atividade dessa bactéria e facilitando o reconhecimento dessa bactéria pelo fagócito aqui. Então, o fagócito, então, fazendo o seu processo de digerir, né, essa substância, esse patógeno. Então, aqui mostrando duas atividades, uma fagocitose relacionado a um patógeno do qual você ainda não desenvolveu essa imunidade específica e uma segunda situação numa bactéria que apresenta uma cápsula e que, portanto, então, para que você possa combatê-la com mais eficiência, você teria que ter, por exemplo, aqui já é uma resposta também envolvendo a imunidade adquirida, tá? Estou mostrando os dois papéis ali. Então, fagocitose, por exemplo, os macrófagos, depois que essa substância ela foi fagocitada, né, a gente tem dentro do fagócito o processo de como isso vai ocorrer para digerir esse patógeno. Então, aqui está mostrando o macrófago. Ele tem dentro da sua estrutura o lisossomo, que contém enzimas oxidantes, e os fagossomos, que contêm lá o patógeno ingerido. Nesse processo, esse lisossomo vai liberar suas enzimas oxidantes para então ocorrer a digestão, a destruição, melhor dizendo, a destruição dessa substância estranha, desse patógeno. E aí acontece um ponto importante que vai facilitar para que esse macrófago, então,
contribua para o teu organismo desenvolver aquela imunidade adquirida, que é o que? O resto desse patógeno ele vai ser exposto. Então, esse patógeno que foi então destruído, ele vai, as estruturas moleculares dele vai ser exposto na membrana celular dessa célula, desse macrófago. Por quê? Qual é a função disso? Então, o macrófago ele exibe então os fragmentos do antígeno em receptores de superfície, que a gente está vendo aqui. Então, isso são receptores e isso aqui então são os fragmentos desse patógeno que invadiu o seu organismo. De vez em por que às vezes aparece, só para não fazer confusão? Acho que eu tinha comentado disso, mas o que é um antígeno? Um antígeno é, na verdade, um patógeno, só que esse patógeno ele vai estimular a célula a produzir anticorpos. Então, por isso ela é chamada de antígeno, tá? Então, antígeno é todo patógeno que, de alguma forma, vai estimular a produção de anticorpos, ou seja, vai estimular o meu organismo a criar células de defesa específicas para esse invasor. Então, o que o macrófago vai fazer? Ele vai exibir, então, esses fragmentos desse antígeno nos receptores de superfície, que estão sendo expostos aqui. Mais tarde, esses fragmentos de antígenos permitem a ativação de outras células do sistema imune. Quais são essas células? Os linfócitos, por exemplo, que vão estimular, então, a atividade do nosso sistema imune adquirido, ok? Então, por isso que essas células, o macrófago, por exemplo, são chamadas de células apresentadoras de antígeno. Então, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento da imunidade adquirida, ok? Vamos olhar, então, para essa resposta. Então, a função, né, desses macrófagos ali, além de atacar esse invasor, é também estimular a atividade das células, outras células do sistema imune, envolvendo, por exemplo, a imunidade adquirida. Então, vamos olhar como é que acontece essa resposta da imunidade adquirida. Bom, as respostas imunes adquiridas são respostas específicas a antígenos, nas quais o corpo reconhece uma substância estranha e reage seletivamente a ela. A imunidade adquirida é mediada primariamente pelos linfócitos e existem 3 tipos principais de linfócitos. São eles os linfócitos B. Então, qual a função dessas células? São células especializadas que secretam anticorpos e a partir da apresentação desses antígenos. Então, qual é a função desses anticorpos? Então, imagina que você tem um patógeno que entrou no seu organismo, venceu lá as barreiras, a primeira barreira física, né, envolvendo a pele, o seu organismo. O que esse patógeno vai tentar fazer? Ele vai tentar, né, infectar uma célula sua. Então, nesse processo que ele vai caminhar para infectar uma célula, as células, os linfócitos B, eles são responsáveis por secretar anticorpos. Isso a gente já está falando, né, de um sistema imune adquirido, ou seja, você já reconhece esse invasor, já sabe quem é. Em algum momento você já foi infectado por esse invasor e numa segunda exposição, os linfócitos B vão secretar então anticorpos. Qual é a função do anticorpo então? Ele vai impedir que esse invasor consiga infiltrar nessa célula. Então, essa é a função, por exemplo, desses anticorpos produzidos pelo linfócito B. Mas, porém, em algumas situações, esse invasor pode, de alguma forma, conseguir driblar esse anticorpo e infiltrar nessa célula. E aí, depois que esse invasor se infiltra nessa célula, ele vai começar a atacar e se multiplicar dentro dela. E aí eu preciso, então, perceber, reconhecer eu preciso, então, ter um outro sistema de defesa que consiga perceber qual é essa célula que foi infectada.
E aí eu tenho, por exemplo, os linfócitos T. Então, células de defesa contra patógenos intracelulares, ou seja, que já infectaram a célula e que então, portanto, vão ser reconhecidos por essa célula de defesa do sistema imune. E eu tenho um outro tipo de célula que também consegue reconhecer um invasor depois que ele já entrou numa célula, que são as células natural killer, que são células de defesa contra patógenos também intracelular. Que vantagem dela tem uma resposta mais rápida que outros linfócitos, agindo, por exemplo, dentro de horas após a infecção viral, e vai estar também relacionada à imunidade inata. Tá? Então, vamos olhar como que esses processos vão ocorrer. Primeiramente, falando então novamente dos anticorpos, a maioria dos anticorpos são encontradas no sangue. Os anticorpos não são tóxicos, portanto, não podem destruir os antígenos. Anticorpos apresentam várias funções, tá? Então, lembrando que os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B. Vamos ver quais são as funções desses anticorpos. Então, essa imagem aqui, ela apresenta um anticorpo. O anticorpo, ele tem ali um sítio de ligação ao antígeno, ao invasor. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, que esse sítio de ligação pode se conectar ao invasor, e ela tem uma outra cauda que serve, por exemplo, para ficar fixada a uma célula do sistema imune. Então, vamos olhar quais são as funções desse anticorpo. Primeira função, ela ativa linfócitos B. Né? Então, a partir do momento, esse anticorpo ele consegue se ligar ao antígeno e ativar células, os linfócitos B. Esses linfócitos B, o que eles vão fazer? Eles vão atuar em dois processos. Primeiro, estimulando essa célula, então, ela pode ser transformada num plasmócito que vai secretar uma grande quantidade de anticorpos. Ou seja, eu vou secretar mais anticorpos para que elas possam reagir com maior número de invasores que estiverem no meu organismo. Então, o primeiro anticorpo aqui se liga ao antígeno. A partir desse momento, essa célula, esse linfócito B é ativado e aí ele vai secretar, vai produzir mais anticorpos. Esses anticorpos em maior quantidade vão poder reagir com a maior quantidade de invasores, tá? Outra função dos anticorpos relacionados à atividade dos linfócitos B é a chamada células de memória. Ou seja, a partir desse momento, esse linfócito agora vai armazenar, ele vai gravar a cara desse invasor. Então, numa próxima infecção a esse invasor, eu já sei quem é esse invasor. Por quê? Porque no primeiro momento eu reconheci esse invasor e aí eu vou criar outros linfócitos com capacidade de memorizar quem é esse invasor. Então ela vai criar uma arma específica para combater esse invasor e vai armazenar esse arquivo para construir essa arma específica numa forma de memória. Outra função ali dos anticorpos, elas atuam como opsonina. O que seria isso? Esse anticorpo, por exemplo, esses anticorpos, elas têm a função, por exemplo, de facilitar o reconhecimento desse antígeno por uma outra célula de defesa, por exemplo, o macrófago. Então, a partir do momento que esse invasor aqui, esse antígeno, ele é neutralizado por um anticorpo, eu também sinalizo para as células de defesa quem é esse invasor. Então é como se eu facilitasse o reconhecimento desse invasor por uma célula de defesa. Outra função dos anticorpos, ela causa agregação dos invasores e inativação de toxinas bacterianas. Então a gente está vendo duas funções aqui. Primeiro, inativando as toxinas produzidas, por exemplo,
por essa bactéria, mas também gerando uma aglutinação, colocando todas esses invasores numa região próxima. Para quê? Imagina que você quer catar os brinquedos lá da sua criança que brinca lá na sua casa. A criança espalha brinquedo para a casa toda, certo? O que o anticorpo faz? Ele reúne tudo isso num local só e fica, então, portanto, mais fácil para as células de defesa, então, trabalharem digerindo, por exemplo, esse invasor. Outra função dos anticorpos. Então, quarta função, ativa a atividade celular dependente de anticorpo. Então, o próprio anticorpo vai estimular a atividade de outras células, também relacionadas ao sistema imune. Por exemplo, as células natural killer e os eosinófilos, que vão atuar destruindo esse invasor. Quinto papel dos anticorpos, desencadeia a degranulação de mastócitos, que também são células de defesa. Por exemplo, esses anticorpos vão também, associado aos mastócitos, gerar um processo inflamatório. A gente vai ver que esse processo inflamatório é importante para estimular outras células de defesa a migrar para aquela região infectada para combater o invasor. E também ativa o sistema complemento, as proteínas complemento. Essas proteínas complemento, por exemplo, ativadas, elas conseguem contribuir para a destruição desse invasor. Ok? Bom, só retomando aquela ideia dos linfócitos, então os linfócitos B secretam anticorpos e inserem moléculas de anticorpo em suas membranas celulares, de modo que os anticorpos se tornam receptores de superfície que identificam membros de cada clone. E aí, olhem para o detalhe dessa imagem. Cada linfócito B aqui produziu um anticorpo específico para um invasor. Então, por exemplo, o invasor aqui que esse clone, por exemplo, consegue identificar é um invasor que tem como eu posso dizer assim, uma chave fechadura ali, ó, que seria em forma, por exemplo, de um círculo. Esse outro linfócito B, ele reconhece um outro tipo de invasor, um invasor que tem um encaixe aqui na forma de por exemplo, um quadradinho. Esse outro linfócito B, ele consegue reconhecer, por exemplo, um invasor que tem um encaixe no tipo, por exemplo, ali de um losango, por exemplo, ou um triângulo. Depende da sua imaginação. Então, cada linfócito B, por exemplo, vai conseguir reconhecer invasores específicos, ok? Então, resposta imunitária primária e secundária. Então, vamos ver como é que isso acontece. Quando a gente tem uma invasão de um antígeno que eu ainda não conheço, como o nosso sistema vai atacar esse invasor e depois, numa resposta secundária, como o organismo vai se comportar após já conhecer esse invasor, ok? Então, vamos lá, vamos ver como que isso acontece. Então, imagina que você está sendo exposto pela primeira vez a esse invasor. Então, está mostrando ali, ó, os clones de linfócito B ativados diferenciam-se primariamente em células especializadas que vão secretar anticorpos. Então, a gente está vendo aqui a resposta imune primária. A exposição a um antígeno vai desencadear na expansão clonal e resposta imune, ou seja, vai desencadear numa expansão, numa multiplicação de linfócitos B. Então, na primeira exposição ao antígeno, os linfócitos virgens vão se reproduzir. Então, a gente está vendo um antígeno aqui, o primeiro linfócito B, então, reconhecendo, né, aprendendo, conhecendo pela primeira vez esse antígeno. Então, a gente está vendo aqui o primeiro contato do linfócito B com esse antígeno ainda desconhecido. Então, essa primeira célula vai então começar um processo de se replicar. Então, uma célula vai dar origem a duas,
2 vão dar origem a 4, 4 vão dar origem a 8. Então, esses linfócitos B, eles vão ter duas funções. Uma das primeiras funções é essa característica aqui, ó, linfócitos B. Então, essas células efetoras, linfócitos B, vão se tornar plasmócitos. Esses plasmócitos, depois que elas se diferenciam em plasmócitos, começam a secretar anticorpos. Então, na primeira invasão de antígeno, esses anticorpos vão auxiliar ao combate dos antígenos que estão ali nessa primeira infecção, na primeira exposição. Então percebam que até esse sistema imune relacionado aos linfócitos B conseguir produzir um sistema de defesa, ele vai primeiro precisar reconhecer, começar a expansão clonal, ou seja, se multiplicar, se diferenciar num plasmócito para então conseguir produzir anticorpos para combater esse invasor. Então isso leva um certo tempo para essas células de defesa agirem. Percebam que a resposta dela é mais lenta. Se a gente for comparar com a célula de defesa lá, o monócito, o macrófago, ele percebe o invasor e já começa o processo de atacar esse invasor. Já essas células de defesa relacionado à imunidade adquirida, elas primeiro precisam reconhecer, se desenvolver, se diferenciar para então produzir um anticorpo que vai combater o invasor. Então é um processo mais lento, tá? E aí, detalhe aqui para a imagem dessa figura aqui, ó. Então a gente tem as células efetoras, que vão se diferenciar mais à frente. Essas células efetoras, elas têm vida curta e vão executar a resposta imediata. Lembrando que essa resposta imediata não é tão imediata assim. Mas parte, aí é interessante, tá? A partir do momento dessa replicação celular, parte dessas células que vão se diferenciar, algumas delas vão se diferenciar nisso daqui, ó, pessoal. Concentra, deixa eu ver se a ampulheta está aparecendo. Concentra nisso aqui, ó. Parte dessas células que vão se diferenciar, elas vão se tornar células de memória que possuem vida longa e continuam a se reproduzir. Isso significa que parte do conteúdo dessas células vão se tornar células de memória, ou seja, elas vão guardar o arquivo que produz a arma específica para esse antígeno aqui. Então, células de memória vão guardar a memória. Olha, caso eu seja invadido novamente por esse antígeno, eu já sei qual é a arma que eu tenho que produzir. Então, nessa figura aqui, ela está mostrando a concentração plasmática de anticorpos na primeira exposição. Então, percebam que a produção de anticorpos ela vai atingir o pico ali mais ou menos com 2 semanas. Por quê? Eu tenho uma primeira fase de reconhecimento, eu tenho uma fase de expansão clonal, até fase de diferenciação de plasmócitos, grande produção de anticorpos para começar a agir. Então eu gasto aí umas 2 semanas para atingir o meu pico de produção de anticorpos, para que então ele comece a ter um efeito mais forte para combater esse invasor. Ok? Mas, ao mesmo tempo, nesse processo, eu vou criar células de memória, ou seja, eu vou desenvolver nesse período a chamada imunidade adquirida, ok? Bom, então, nesse primeiro momento, eu criei lá a minha célula de memória e consegui, no primeiro evento, combater aquele invasor. Aí vamos imaginar que 3 semanas, 4 semanas depois, você foi novamente infectado por esse invasor. Como é que o meu organismo vai se comportar? Então, resposta imune secundária. O que isso vai acontecer? Adquiri novamente esse invasor pela segunda vez. Porém, a resposta agora vai ser muito mais forte e muito mais rápida. Por quê? O que vai acontecer nesse processo? Quando as células de memória são respostas ao antígeno apropriado,
o clone expande-se mais rapidamente e produz mais células efetoras de memória. Então a gente percebe que esse primeiro, a célula de memória, ao invés de ela se dividir em apenas duas, elas, por já conhecer esse invasor, ela vai ter uma replicação muito maior. Cada célula aqui, por exemplo, a gente está vendo ela dando origem a várias células de defesa. E aí elas vão se diferenciar em plasmócitos numa velocidade muito mais rápida e vão secretar quantidades de anticorpos muito maiores. E aí, o que acontece em relação a uma segunda exposição a esse invasor? A segunda exposição ao invasor, ela vai criar uma concentração de anticorpos muito maior do que a primeira e numa velocidade muito maior. Vou trazer aqui a outra imagem que vai ficar mais claro para vocês. Então aqui está mostrando, veja bem as curvas de produção de anticorpos nas duas situações. Então essa é aquela primeira resposta imunitária. Então resposta imunitária primária, ou seja, primeira invasão desse antígeno. Primeira vez que eu estou sendo atacado por essa substância estranha. Então, a produção de anticorpos, a concentração máxima vai acontecer aproximadamente com 2 semanas nesse nível aqui. Quando eu sou exposto uma segunda vez, ou seja, eu já sei quem é esse invasor, percebam que a resposta imunitária ela é muito mais rápida e mais forte. Por exemplo, com menos de uma semana, a concentração de anticorpos já é semelhante à concentração de anticorpos que foi conseguido só após 2 semanas na primeira situação. E percebam que com 2 a 3 semanas, a quantidade de anticorpos é 2, 3 vezes, 4 vezes maior do que a primeira exposição. Ou seja, quando aquele invasor me ataca pela segunda vez, a partir do momento que eu tenho linfócitos B que já sabem quem é esse invasor, a resposta imune é muito mais rápida. Então a produção de anticorpos é muito mais eficiente, ela acontece de forma muito mais rápida, e numa quantidade muito maior, o que gera uma resposta imunitária muito mais forte. Então, a existência de uma resposta imunitária secundária é o que permite que as vacinas sejam uma proteção efetiva contra as doenças. Então, qual é a ideia de uma vacina? Na verdade, a vacina, você não dá ao invasor propriamente dito. Na verdade, a vacina, ela significa, vamos imaginar um vírus. Você não vai introduzir um vírus com todo o seu potencial de entrar na célula e se replicar. Você vai expor o seu organismo a partes desse vírus. Então é um vírus enfraquecido, com uma capacidade de danificar o seu organismo muito menor. Qual é a intenção? Eu vou primeiro apresentar às minhas células, os meus linfócitos B, por exemplo, esse vírus enfraquecido. E aí o que os meus linfócitos vão fazer primeiro? Eles vão simplesmente reconhecer quem é esse invasor. Para quê? Para que no momento que de fato acontecer a contaminação por esse vírus, o meu linfócito já sabe quem é esse invasor e aí ele vai me dar uma resposta muito mais forte. Isso permite, por exemplo, que você adquira a chamada imunidade. Tá? Então, o que é essa imunidade? É eu desenvolver células linfócitos B que já sabem quem é esse invasor, para que quando esse invasor, de fato, penetre no meu organismo, eu gere uma resposta imunitária muito forte que impede esse vírus, por exemplo, de se replicar dentro da minha célula. Então, essa é a função ali, a gente viu a função dos linfócitos B na produção de anticorpos. Mas aí lembra que eu falei o seguinte, olha, você tem um invasor que ele vai tentar entrar dentro da sua célula. Quando você tem esse linfócito
capaz de produzir uma grande quantidade de anticorpos, ele vai criar uma barreira para impedir que esse vírus, por exemplo, infecte a célula, né? Só que percebam que ainda assim, em alguns momentos, mesmo com a grande quantidade de anticorpos, esse vírus, por exemplo, pode conseguir ainda penetrar dentro da célula. E aí a gente tem, por exemplo, a atuação de outro tipo de célula, que é o que a gente vai ver agora. Então, os linfócitos T atuam defendendo o corpo contra patógenos intracelulares pela imunidade celular. Então, nós temos dois tipos de linfócitos T, são as células T citotóxicas, que vão atacar e destruir as células que apresentam o complexo antígeno MHC1, vou mostrar mais à frente e explicar, e também temos células T auxiliares. Essas células T auxiliares, elas não atacam diretamente esse invasor. Elas secretam citocinas que ativam outras células imunes, como, por exemplo, os macrófagos e os linfócitos T citotóxicos. Então, nós temos dois tipos de células T de defesa. As citotóxicas, que vão combater diretamente esse invasor, e as células T auxiliares, que vão contribuir, estimulando que mais células migrem para aquele local, para aquela região, para combater esse invasor. Bom, então essa figura aqui, linfócitos T auxiliares, citotóxicos e células natural killer se desenvolvem a partir de um mesmo percussor de células T. Então a gente tem aqui o percussor de células T, algumas delas vão se diferenciar em células natural killer, que vão conseguir combater diretamente esse invasor, quando esse invasor está coberto por anticorpos, mas parte dessas células T vão dar origem àqueles dois tipos de células T que eu falei, as células T citotóxicas e as células T auxiliares. Essas células T citotóxicas, imagina o seguinte, ó, nesse caso aqui, o invasor já está dentro da minha célula. Então, o vírus, por exemplo, infectou minha célula e começou a se reproduzir aqui dentro. A minha célula vai desenvolver uma estratégia de avisar a minha célula T, que é a minha célula imune, que o invasor me atacou e que está dentro da minha célula. Então, a minha célula de defesa, ou melhor, a minha célula infectada, a gente poderia, por exemplo, aqui associar a minha célula infectada a uma célula do meu sistema respiratório. Então, o vírus entrou no meu sistema respiratório, invadiu uma célula do meu sistema respiratório e minha célula do meu sistema respiratório vai falar assim, ó, preciso de ajuda. Como que ela faz? Ela vai expor lá, por exemplo, partes desse invasor na sua membrana para que, então, as minhas células T, por exemplo, citotóxicas, reconheçam. Então, as células T citotóxicas vão reconhecer que a minha célula do meu sistema respiratório foi invadida e então vai iniciar o processo de destruição da minha própria célula. É isso mesmo que você ouviu. As células imunes, células T, vão destruir células do meu organismo já infectada. Por quê? Porque se ela não fizer isso, o vírus que está aqui dentro vai continuar a se multiplicar em grande quantidade. E aí ele vai se multiplicando, até o momento que ele vai já destruir a minha célula e aí ele vai espalhar uma grande quantidade de vírus para as células seguintes. Então, para impedir que esse vírus se replique aqui dentro e se multiplique, de vez em quando eu preciso sacrificar algumas células do meu organismo. E quem faz isso é as células T citotóxicas. As outras células T auxiliares, elas vão contribuir para estimular outras células do meu sistema imune. Como? Essas células T aqui auxiliares, então a gente está vendo aqui, ó, liga as células apresentadoras de antígeno, o MHC2, e vão secretar
citocinas que vão ativar outras células imunitárias. Então, o que essas células T vão fazer? Elas vão, por exemplo, estimular os linfócitos B a produzir os anticorpos. As células T, por exemplo, auxiliares, vão estimular, por exemplo, a migração de mais células citotóxicas para o local, para atacar esse invasor, esse vírus que já está aqui dentro da minha célula, do meu sistema respiratório. Então, ela funciona tanto para estimular a produção de anticorpos a partir dos linfócitos B, mas também para estimular mais citocinas para aquele local, para auxiliar no combate desse invasor. Então, vamos ver como que isso acontece num quadro geral, avaliando a resposta do sistema imune à infecção por bactéria e também em relação ao vírus. Então tá aqui, ó. As bactérias entram no líquido extracelular a partir do exterior. Então percebam que aqui a bactéria está vencendo aquela primeira barreira de defesa, que no caso aqui está representado a pele e a membrana mucosa. Então ela penetrou no meu organismo. O que a bactéria vai fazer? Ela vai tentar atacar as minhas células e aí eu vou iniciar o meu processo de defesa. Então, as bactérias, primeiro processo de defesa, envolve lá, por exemplo, as proteínas complemento. Essas proteínas complemento, lembrando, são proteínas que eu tenho na minha corrente sanguínea e também nos tecidos, que vão iniciar o primeiro processo de ataque, né? Então, elas vão conseguir, então, complexo de ataque à membrana, elas vão atacar as membranas na tentativa de destruir essas membranas. Essas proteínas de complemento também vão ativar outras células de defesa. Aqui a gente está vendo, por exemplo, os mastócitos, que vão ter duas funções. Produção de histamina, que aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Por que isso é importante? A permeabilidade dos vasos sanguíneos vai facilitar que algumas células de defesa migrem para o local para então agir. E também vai produzir as quimiotaxinas. Para quê? Para estimular as células de defesa migrar então para o meu organismo. Aí a gente vê aqui também, ó, essas células de defesa entrando no meu organismo e a gente vê, por exemplo, aqui os fagócitos, que vão iniciar o processo de ingerir e neutralizar as bactérias. Os fagócitos, então, quando eles começarem a ingerir as bactérias, eles vão apresentar esse invasor para os linfócitos B. O que os linfócitos B vão fazer? Eles vão, por exemplo, estimular a produção a diferenciação em plasmócitos, secretando anticorpos. Os anticorpos, por sua vez, vão iniciar o processo de também neutralizar essas bactérias, que é o que a gente está vendo aqui, ó, anticorpos agindo, neutralizando a atividade dessas bactérias e sinalizando as bactérias, aglutinando as bactérias. Lembra, os anticorpos vão contribuir para agrupar essas bactérias também e sinalizar para as células de defesa agirem sobre elas. Além disso, as células T também, que estão aqui nesse processo, as células T auxiliares, também vão estimular com que mais células de defesa migrem para essa região e também estimular os linfócitos B a produzirem mais anticorpos. Então a gente vê uma ação coordenada de várias células, tanto do sistema imune como proteínas complemento para combater esse invasor. Então a gente vê aqui respostas do sistema imune inato e também respostas do sistema imune específico, sistema imune adquirido na situação de produzir anticorpos para combater esse invasor, ok? Bom, e para finalizar essa segunda parte, vamos analisar aí a resposta do sistema imune à infecção por vírus. Então vamos lá. Então essa
Essa imagem aqui está mostrando então a resposta imune ao vírus, né? Essa figura assume a exposição prévia ao vírus e a anticorpos pré-existentes. Ou seja, aqui é uma situação onde eu estou sendo infectado pelo vírus, onde o meu corpo já tem essa imunidade adquirida. Então o vírus invade o hospedeiro e aí a primeira coisa que vai acontecer. Então, se eu já conheço esse invasor, quando ele entra no meu organismo, eu já tenho a capacidade de produzir em grande escala anticorpos. Então a primeira linha de defesa aqui, ó, que eu consigo observar, são os anticorpos produzidos, por exemplo, pelos linfócitos B, que vão então impedir a atuação do vírus, vão ali se conectar, né, inibir a atividade desse vírus e vão facilitar a atividade dos macrófagos. Então a gente vê que os macrófagos, iniciando o processo de fagocitose desse vírus, a partir do momento que eles começam a ser neutralizados pelos anticorpos. Aqui a gente vê então os macrófagos então vão expor partes desse vírus para que estimule a produção de mais anticorpos. Então a gente vê aqui o macrófago, por exemplo, expondo partes desse vírus às células T auxiliares, que vão iniciar o processo de ativar mais linfócitos B para se tornarem plasmócitos e produzir mais anticorpos, tá? Percebam então aqui os anticorpos agindo, neutralizando esse vírus. Como eu disse, pessoal, os anticorpos eles são muito efetivos enquanto o vírus não infectou a célula. Aí, aqui na figura de baixo, a gente já vê uma outra situação, tá? O vírus, nesse caso aqui, ó, ele conseguiu driblar alguns anticorpos e infectar, por exemplo, a minha célula do meu organismo. Nesse momento, os anticorpos produzidos não conseguem contribuir para impedir, para destruir essa célula. E aí eu preciso de outros tipos de célula. Então, aquele primeiro macrófago lá, por exemplo, ele vai estimular, por exemplo, a secreção de citocinas que vão gerar uma resposta inflamatória. Por que essa resposta inflamatória é importante? Porque ela vai sinalizar que existe algo errado no meu organismo e vai estimular a migração de mais células do sistema imune para o local. Por exemplo, ela vai estimular atividade. Primeiro, as citocinas aqui desses macrófagos, além de estimular essa resposta inflamatória, parte dessas citocinas vão contribuir em duas situações. Primeiro, nas células que ainda não foram infectadas, elas vão estimular as minhas células do meu organismo criar um sistema de defesa contra esse vírus, tá? Além disso, as células que foram infectadas, elas vão começar a criar uma estratégia para sinalizar para outras células do meu sistema imune que elas estão infectadas, expondo, por exemplo, parte desse vírus na membrana da célula, na membrana aqui da célula infectada. Voltando aqui, ó, então, as citocinas geram uma resposta inflamatória, eu aumento a quantidade de células para o local, também estimulo as células que não foram infectadas a criar um sistema de defesa para impedir o vírus de me infectar, e também estimulo as células que já foram infectadas a sinalizarem que elas estão infectadas. As células T auxiliares que iniciaram o processo de ativar os linfócitos B também vão iniciar o processo de estimular a atividade das células T citotóxicas. Essas células T citotóxicas vão então ser capazes de reconhecer a célula agora infectada. Lembra, as citocinas estimularam células, por exemplo, do meu sistema respiratório a falarem assim: ó, eu estou infectada. Células T citotóxicas agora conseguem perceber que essas células infectadas, porque as minhas células sinalizaram que estão infectadas. O que as minhas células T citotóxicas vão fazer? Vão iniciar o processo de
sacrificar a minha célula respiratória. Para quê? Para impedir que esse vírus continue a se replicar dentro do meu organismo. E aí, dá para me dar um zoom aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Vou ampliar aqui, senão fica ruim para vocês. Opa, cadê? Aqui, pessoal, esqueci de ampliar, desculpem. Então, a gente consegue ver aqui, ó, essa célula hospedeira infectada, a minha célula T citotóxica, então reconhece essa célula infectada e inicia o processo de destruição dessa célula, de apoptose, levando então à morte da minha célula infectada para impedir que haja uma grande reprodução, ok? Então, de modo geral, esses são as etapas envolvendo a resposta imune ao vírus, tá? Então, se a gente pensar hoje no processo, na questão do Covid, qual é o problema do nosso organismo em relação a isso? Como nós não temos anticorpos, quando o vírus Covid entra no nosso organismo, consegue vencer aquela primeira barreira, o que ele vai fazer? Ele vai facilmente infectar as nossas células. Porque nós, além de não termos anticorpos específicos para combater esse vírus, nós também não temos células T citotóxicas capazes de reconhecer com facilidade as células infectadas. Então isso vai levar um certo tempo para o nosso sistema imune conseguir responder de forma efetiva contra esse vírus. Consequentemente, esse vírus vai conseguir infectar um grande número de células e gerar danos significativos, principalmente ao nosso sistema respiratório, tá? Então, o que é importante para que então você consiga combater de forma efetiva o Covid-19? Uma estratégia, a primeira estratégia mais saudável seria desenvolver uma vacina, para que então eu possa ter células de defesa capazes de reconhecer esse invasor muito rápido. Como isso possivelmente não vai acontecer, pelo menos muito provavelmente nos 6 primeiros meses, o que pode acontecer é uma outra segunda situação, que é aquelas pessoas que, à medida que forem sendo infectadas pelo vírus, elas vão acabar desenvolvendo um sistema imune. E muito possivelmente, essa pessoa que adquirir o Covid-19, ela muito possivelmente vai desenvolver esse sistema imune e vai ficar por um certo tempo imunizada por uma segunda infecção, né? Geralmente, esses vírus, o tempo de imunização ele vai variar bastante, tá? Então, só para vocês terem ideia, tem vacinas que você toma de 10 em 10 anos. Tem vacinas que você precisa tomar de ano em ano. Eu não sei precisar para vocês quanto tempo, a partir do momento que eu for infectado, quanto tempo eu vou ficar imune. Creio que seja algo próximo desse um ano aí. Mas isso são dados que vão vir mais à frente, ok? Bom, agora a gente entra numa terceira parte que a gente vai falar mais da função do exercício nesse sistema imune. Como que o exercício pode contribuir ou prejudicar esse sistema imune e a atividade dele. Então, vou pausar esse vídeo, esse acabou ficando mais longo, tá? Então essa foi a nossa segunda parte. A gente entra então na terceira parte.